Evangelho de Mateus, capítulo 5, Sermão do Monte, que nós estamos estudando aqui pelas manhãs. Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Hoje, pela manhã, nós vamos nos ater aqui ao versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor, te bendizemos pela graça que recebemos de estarmos aqui nessa manhã. Fomos despertados para mais um dia de vida e separamos esse dia para estarmos na Tua presença. Como é bom, Senhor, estar aqui, cantar louvores, bendizer o Teu santíssimo nome, rever os irmãos, sentir a presença do Senhor aqui nesse lugar. O Senhor está aqui. Quando nós nos reunimos, em Teu nome o Senhor se faz presente. O Senhor vai além das nossas capacidades, das nossas limitações, e alcança o nosso coração aqui nessa manhã. Nós cremos que a Bíblia Sagrada é a palavra do Senhor. E quando nós a lemos, paramos para ouvi-la, no poder do Espírito Santo do Senhor, as nossas vidas, elas são transformadas, elas são modificadas pelo poder da palavra do Senhor. Fala conosco nessa manhã, fala ao nosso coração. Livra-nos de todas as perturbações, inquietações. É a nossa súplica em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. O Sermão do Monte são apenas 3 capítulos do Evangelho de Mateus, e eu já compartilhei com vocês, lhes disse que ele é um marco. Assim como a Torá está para os judeus, o Sermão do Monte está para nós, os cristãos. Todo princípio ético, moral, de comportamento, de expectativa de Deus, em relação à nossa prática cotidiana, nós encontramos aqui nesses 3 capítulos. Como é ser um bom cristão? Como viver plenamente, né, o comportamento, a vida ética, moral do cristianismo, do Novo Testamento,
nós vamos encontrar aqui no Sermão do Monte. Nesses 3 capítulos, Jesus expõe o que alguns costumam chamar de a ética, a moral do reino de Deus. Princípios morais que norteiam a nossa conduta para a vida cotidiana como servos de Deus e participantes do seu reino. Já lhes disse também que todas as cartas paulinas que compõem a maior parte do Novo Testamento, não em extensão, mas em quantidade de escritos, todas as cartas paulinas, elas têm 2 partes. Toda carta de Paulo, que você lê, aos Gálatas, aos Éfesos, Colossenses, Filipenses, todas elas são divididas em 2 partes. A primeira parte nós chamamos de querigma, ou da proclamação do Evangelho, conteúdo do Evangelho, do plano de Deus, do mistério de Deus, revelado em Cristo Jesus. A segunda parte nós chamamos de didaquê, que é a parte que trata da nossa vida cotidiana, as nossas relações interpessoais, as nossas relações sociais. Como crente, como servo de Deus, como eu devo conduzir o meu casamento? Como é que eu devo tratar os meus pais? Como é que eu vou criar os meus filhos? Como é que eu vou tratar os meus empregados? Como é que eu vou tratar os governantes? Como tratarei as pessoas, o meu vizinho com quem eu convivo? Segunda parte de todas as cartas paulinas contém o que nós chamamos de didaquê. Ninguém pode alegar ignorância e ninguém pode viver uma vida cristã tortuosa e desagradável a Deus, porque a Bíblia Sagrada, ela nos instrui perfeitamente, de uma forma muito simples, que até o mais simples, o menos letrado, pode entender e compreender muito bem, porque é extremamente prático, né? E hoje nós estamos aqui, mais uma vez, falando do Sermão do Monte. Feitas essas considerações, a outra que nós não podemos nos esquecer é que o Sermão do Monte, esses princípios ético-morais, eles são uma contracultura. O que nós queremos dizer com isso? É que viver esses princípios que Jesus está ensinando aqui no Sermão do Monte é nadar contra a corrente, é nadar contra a correnteza. É como se o comportamento do mundo, é como se a vivência do mundo e da sociedade, o estilo de vida do mundo estivesse indo nessa direção aqui, essa correnteza estivesse caminhando para cá, e o Sermão do Monte nos ensina a ir contra essa corrente, contra esse estilo de vida, contra esses princípios, contra a cultura. Os ensinos de Jesus no Sermão do Monte, a vida cristã, ela é uma vida de contracultura. Ou seja, nós estamos na cultura, vivemos aspectos dessa cultura, mas não estamos submetidos, comprometidos e nem subjugados pelo comportamento da cultura. A nossa vida, ela é uma vida de contracultura. Bem-aventurados os humildes. Ora, basta passar por uma livraria no aeroporto que você vai ver que todos os livros que ali estão de alta ajuda, nenhum deles vai incentivar a humildade de espírito. Todos eles, como se fossem regras de bolso, de alta ajuda, estão ali para elevar a sua estima, para dizer que você pode, que você é capaz, para te colocar numa postura
de mando, de domínio, e nunca numa postura de humildade, de paciência, de complacência, não. Esse é o espírito da época. Aí vem Jesus e diz, olha, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus não é dos arrogantes. Os soberbos não fazem parte do reino dos céus. Não é o lugar deles. Bem-aventurados que choram. Ninguém quer chorar. Eu lia esse versículo aqui e me lembrava das muitas imagens, dos muitos posts, né, que nós vemos no Instagram. Eu não sou curioso a tal ponto, mas eu gostaria muito, né, de ver como que é a vida de alguns youtubers, de alguns influencers, gostaria de ver como que é a vida deles por trás das câmeras, ali nos bastidores. De vez em quando, pipoca aí nas mídias, alguns deles mortos precocemente, outros empanturrados de remédios psicotrópicos para poder sobreviver, e outros deprimidos, internados em clínicas psiquiátricas. Mas quando você abre o Instagram e quando você vê os posts e os milhões de seguidores, você acha que é a melhor vida do mundo. É contra a cultura. E Jesus está dizendo, bem-aventurados são os que choram, porque quem chora é consolado. Quem chora em Deus, pelas angústias da vida e do mundo, em Deus encontrarão consolo. Fiquei feliz esses dias, me permitam compartilhar sem nenhuma arrogância, Deus o sabe, conversando com um pastor amigo que me telefonou, e ele estava um pouco chateado e com muita razão na sua chateação. A chateação dele não era sem razão. E por isso ele estava chateado. Mas quando nós começamos a conversar, eu disse para ele, mas você já pensou em outros aspectos da vida dessa pessoa que te chateia, que você está chateado com o comportamento dela? E fomos conversando, e por fim, ali no meio da conversa, ele diz, pastor, eu dou graças a Deus pela sua vida, porque o senhor é um pacificador. Eu não respondi, mas disse, eu me sinto muito abençoado de ouvir isso, porque está escrito que bem-aventurados são os pacificadores. Por quê? Serão chamados filhos de Deus. Eu confesso que boa parte da minha vida eu não fui pacificador. Confesso que às vezes eu não sou. Mas, gente, é triste ver como alguns crentes que conhecem a palavra de Deus têm prazer em jogar gasolina no fogo. Não tem um mínimo de senso do Espírito Santo de desarticular uma maledicência. Não tem aquela graça, aquela virtude do Espírito Santo de jogar água na fervura, de colocar, um pano ali para poder abafar. Jesus, meu Deus, bem-aventurados são os pacificadores, porque esses são filhos de Deus, eles serão chamados e reconhecidos como filhos de Deus, porque Deus é o Deus de paz. Jesus é o príncipe da paz. É óbvio, né? Tem muita infantilidade, facções, malquerências, intrigas, são denúncias, né, ou evidências de uma vida cristã
infantil, que não cresceu, que ninguém quer sofrer o dano, ninguém quer se humilhar, pagar o preço para a glória de Deus. Mas o Evangelho e a proposta de Jesus é contra a cultura. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E é bom quando nós desarmamos um conflito. É maravilhoso quando nós conseguimos estender o ministério de Jesus, que é o ministério da reconciliação. Fazer as pontes para que a paz ela volte, para que a comunhão retorne, a desconfiança que é maligna, que ela seja dissipada. Mas hoje nós vamos focar mais aqui nos mansos, né? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Eu estava lendo, há algum tempo atrás, um autor que eu gosto muito, Umberto Eco, e ele falando, escreve muito sobre isso, filósofo italiano, né, sobre a polissemia das palavras. As palavras, elas são polissêmicas, ou seja, elas comportam, uma palavra comporta mais de um sentido. Dependendo do contexto e da cultura onde você estiver, aquela palavra ela tem um sentido, ela tem um significado. E quando nós lemos aqui, bem-aventurados os mansos, precisa ficar muito claro para nós o que Jesus está dizendo, qual que é o significado, qual que é o entendimento correto de ser manso. Porque na nossa cultura brasileira, e principalmente a napolina, quando você fala fulano é manso, nem sempre cai muito bem, não é verdade? Então, as palavras, elas de acordo com a cultura, elas comportam significados distintos, né? Muitos sentidos, dependendo da cultura ou da região onde tal palavra é utilizada. Por exemplo, né, me permito, outro dia eu estava ouvindo um técnico português, não me lembro se era o Abel ou aquele do Botafogo, ele dizendo, não, eu troquei os jogadores porque eu quis colocar jogadores frescos em campo. Eu falei, não conhece a cultura brasileira, né? Já ouviram isso, né? Eles falam muito isso, né? Eu falei, se ele conhecesse bem a cultura brasileira, ele não usaria essa expressão de colocar jogadores frescos em campo, né? O que ele está dizendo é que ele está querendo colocar em campo jogadores descansados, né? Que estão ali, ainda não tinham jogado e estão prontos para entrar no combate. Mas na cultura brasileira, quando você fala isso, né, pega muito mal. A palavra mansa, em muitos contextos brasileiros, ela significa frouxo, folgado, preguiçoso e intrometido. Eu acho que a mais comum dentre elas é folgado, né? E não é isso que Jesus está dizendo. Jesus não está dizendo bem-aventurados folgados, bem-aventurados frouxos. Não, não pode ser. Então, nós precisamos entender qual é o significado dessa palavra, né? Eu me lembro, na minha juventude, aqui na Igreja Batista Central, lá pelos idos de 1984, nós tínhamos um irmão aqui na igreja, não vou citar nomes, obviamente, né? Mas o pessoal fala, nossa, mas esse irmão é manso, né? É manso, porque ele era muito folgado. Ele chegava na casa dos outros a qualquer hora, não tinha hora para chegar, e era entrão, né? Tranquilo. Se coçasse, ele dormia, né? Então, Jesus fala da palavra manso de uma forma positiva e não negativa.
De acordo com alguns dicionários da língua portuguesa, manso é um adjetivo que significa de temperamento fácil, alma sossegada, tranquilo, calmo. Os antônimos de manso são desagradável, rude, ríspido, malcriado, indelicado, grosseiro, grosso, estúpido e mal educado. Isso é o contrário de manso. De temperamento fácil, é fácil de lidar. Tem gente que é uma delícia estar perto dele, é bom, né? Agora tem gente que é difícil, você fica ali pisando em ovos, né? Porque o temperamento não é fácil. A pessoa é rude, a pessoa é grosseira. Então, quando Jesus diz que bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, Jesus está pensando pessoas de temperamento fácil, alma sossegada, alma pacificada, tranquilo, calmo. É isso que Jesus está falando. E o contrário disso é desagradável, rude, ríspido, malcriado, sem banda, né? Pior do que um barril, né? Você não acha lado para poder chegar, todo lado você acha, chega, é um porco-espinho, né? Indelicado, grosseiro, grosso, estúpido e mal educado. A mansidão pode ter tanto uma base inata quanto ser um comportamento aprendido. Ela pode ser cultivada ao longo da vida. Fatores como a educação, a cultura, as experiências pessoais influenciam a forma como alguém responde a situações desafiadoras. Tem ambientes que incentivam a empatia, a paciência, a resolução pacífica de conflitos. Esses ambientes favorecem a mansidão. Mas tem ambientes que é barril de pólvora, a explosão, é conflito, é guerra, né? É intriga o momento inteiro, o tempo inteiro. Então, isso não propicia um crescimento nesse sentido, nesse aspecto da mansidão. Nós temos que olhar para a cultura e temos que olhar para o que Jesus está nos ensinando. Essas influências culturais, elas vêm para dentro da igreja em diversas formas, em diversas maneiras. Como nós vivemos num mundo hoje de muita influência homoafetiva, muita gente acha que tem que criar os filhos na porrada, na grosseria, na pancada, para que eles virem homem, né? Depende do tipo de homem que você quer que ele vire. Um brucutu, grosseiro, né? Ignorante, depende. Mas percebam como que a cultura ela influencia de todos os lados. Eu fico assim impressionado, né, com alguns pregadores e as formas como eles anunciam esse comportamento, né, da cultura. Chegaram até a nomear, né, o fulano de tal é Nutella, né? Então, para não ser Nutella, você tem que encher de porrada, de pancada, falar bruto, grosseiro, que aí não vai ser Nutella. Vai ser raiz, né? É raiz. Gente, o nosso norte é a palavra de Deus.
é a palavra de Deus, não é influência da cultura nem para um lado e nem para outro. É absurdo quando nós pegamos experiências, ensinamentos da cultura e trazemos para dentro da igreja como se fossem ensinamentos de Deus e da palavra de Deus, e não são. Então, ser manso não é ser frouxo. Ser manso não é ser folgado. Ser manso não é ser entrão. Ser manso é saber lidar com os conflitos. Ser manso é saber ouvir e saber acolher as pessoas. Ser manso não é ser alguém também que não tenha convicções e está tudo certo e vai para o lado que for melhor. Não é nada disso. Vamos conferir algumas outras passagens da Bíblia que falam sobre isso. Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 37. Salmo de número 37. Nós vamos encontrar também a palavra de Deus falando um pouco sobre essa questão da mansidão. Salmo 37, no versículo 11. Salmo 37. Já estão projetando aí, você pode acompanhar pela tela. Versículo 11. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. É o Salmo 37. É como se Jesus estivesse lá no Sermão da Montanha, ele estivesse citando o Salmo 37, versículo 11. Mas vamos ver o contexto? Comece aí no versículo 1. Vamos ler a partir do versículo 1. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Então, mansidão tem a ver com indignação. Gente muito indignada e que fica indignada com tudo, não tem esse espírito e esse caráter de mansidão. Não fiques indignado por causa dos malfeitores. Desde que houve a queda, os malfeitores, os injustos estão por aí. Nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra, alimenta-te da verdade, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Mansidão está relacionada à nossa relação com Deus. Quando confiamos em Deus, quando nos agradamos de Deus e quando agradamos a Deus e quando entregamos o nosso caminho ao Senhor, isso pacifica o coração, traz paz para o coração e vai formando em nós esse caráter, esse comportamento de mansidão. Versículo 7, descansa no Senhor, espera nele, não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa daquele que leva a cabo os seus maus desígnios, deixa a ira, abandona o furor, ira, furor, impaciência, indignação, não tem nada a ver com mansidão. A mansidão está relacionada à forma como Deus é presente na minha vida e a maneira como eu confio em Deus, a maneira como eu confio no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, descansa nele, agrada-te, ou seja, deixa o seu coração
é ser cheio pela graça de Deus. Aí concluímos no versículo 11: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Amém? Pois bem, a palavra de Deus, ela está sendo ministrada. Ela está entrando dentro do nosso coração. E aí vem a pergunta, né? Colocando essa régua, esse parâmetro na sua vida, nos seus comportamentos, nas suas atitudes. Você é uma pessoa mansa, reflete esse caráter de Jesus, esse caráter do Espírito Santo, ou não? Você é uma pessoa impaciente, indignada, iracunda, grosseira, grossa, nas palavras, nas atitudes. Pega o parâmetro da palavra de Deus, coloca na sua vida. Se estiver em dúvida, pergunta para alguém que convive com você, peça para ser sincero, né? Peça para ser sincero. E aí? Me dá um feedback aí, honesto, né? Esse dia eu fiz uma pergunta para a Márcia, minha esposa, ela está ali, ela deu volta. Eu falei, não, Márcia, quero a verdade, né? Ela achou que eu não ia suportar a verdade, né? Mas pode me dar o feedback. Porque, gente, nem sempre nós conseguimos nos enxergar. Jesus disse que nós enxergamos, né, o outro e os defeitos do outro com muita facilidade. Mas para nos enxergar mesmo, tem uma trave enorme que nos atrapalha, né? Então, um feedback de vez em quando, honesto, sem raiva, sem vingança, sem rancor, né? Vai ajudar. Então, pergunte aí para Deus, para o Espírito Santo: Senhor, como é que é a minha vida? Eu tenho esse caráter de Jesus, da mansidão, dessa graça de Deus na minha vida, ou não? Precisa falar não, pode só pensar aí, né? Se alguém te der o feedback também, você agradeça. Não fique rancoroso nem vingativo. Vamos lá em Números agora. Números, capítulo 12. Lá no Velho Testamento, no início do Velho Testamento. Números, capítulo 12. Abra sua Bíblia, Números capítulo 12. Não desconecta não, fica aí ligado, deixa o Espírito Santo de Deus falar com você através da palavra. Quando eu digo desconecta, não é você que está aqui, não é o que está lá na internet, não, né? Tem muita gente nos acompanhando. Acharam? Números capítulo 12? Falaram Miriam e Arão contra Moisés. Confusão, conflito. Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. Vocês entendem o que está acontecendo? Moisés está conduzindo o povo pelo deserto. O texto não fala se a Zípora, a mulher de Moisés, já havia falecido ou não, mas o fato é que Moisés resolve tomar essa mulher. Vocês já devem, as Bíblias, versões mais antigas, né? Ela traz lá Cush, Put, Mizraim. Cush é uma região da África, possivelmente a Etiópia hoje. Então, Moisés toma uma mulher cuxita das regiões ali mais próximo do norte da África. Irmãos de Moisés, Miriam e Arão são irmãos de Moisés, fazem parte da liderança naquele momento ali no deserto.
Miriam é a irmã mais velha, depois o Arão e depois o Moisés, que é o mais novo, mas o líder é Moisés. A autoridade de Deus está sobre Moisés. Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura, preste atenção, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? Aqui já é rebelião. O primeiro versículo é fofoca. O segundo já é rebelião. Aqui eles já estão se rebelando contra a autoridade de Deus sobre a vida de Moisés. Será que essa liderança de Deus, ela repousa mesmo só sobre Moisés? Será que só ele que é profeta de Deus aqui, nós também não somos, né? Já estão ali puxando o tapete de Moisés. O Senhor o ouviu. Versículo 3. Era o varão Moisés o quê? Muito manso. O que mais? Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três, saí à tenda da congregação, e saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem, se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e eles se apresentaram. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com Moisés eu falo boca a boca, claramente, não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés: ai, Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Ora, não seja ela como um aborto, que saindo do ventre de sua mãe tenha metade de sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Isso é mansidão. Isso é mansidão, isso é graça de Deus. E aqui se manifesta a mansidão. O Arão e a Miriam, eles levantaram uma maledicência contra o Moisés ali no meio do povo. Eles também se rebelaram ostensivamente contra a liderança de Moisés ali no meio do povo. E Deus se manifestou. E a Miriam ficou leprosa por causa disso. E qual foi a reação do Moisés? Senhor, por favor, Senhor, cura a Miriam. Né? Cura a Miriam. Eu lido, né, na convenção, entre os pastores, com muitos líderes. Poucos de nós teríamos esse coração de Moisés. Aham, viu aí, Miriam, o que dá falar contra o ungido do Senhor? Viu aí fazer fofoca, né? O que dá? O Arão chega: Moisés, ô Moisés, nós falamos loucamente, Moisés, perdoa a gente. Vocês não mudam nunca, pau em vocês, resolva lá com Deus, né? Não vou pôr a minha mão nesse negócio, não. Aí é vocês com Deus agora. Não, gente, não.
Não, não, Moisés, ele não é falso, não. Ele chega diante de Deus e pede para o Senhor: Senhor, cura Miriam. Cura Miriam. Quando nós perdoamos, quando nós intercedemos, é porque também nós entendemos quem nós somos. Quem é que não é maledicente aqui? Quem é que em alguns momentos da vida que o coração amarga, não sai da boca coisas ruins? Todos nós. Quando alguém pisa no nosso calo, quando alguém enche o nosso saco, questiona o que nós estamos fazendo, a nossa tendência não é de soltar fogo. O capítulo 12, então, narra a maledicência e a rebelião de Arão e Miriam contra Moisés. Maledicência porque havia tomado uma mulher cuxita como esposa. Não se sabe a razão da maledicência de Arão e Miriam. Eu fiquei pensando que talvez fosse pelo fato dela ser estrangeira ou pelo fato dela ser negra. Porque cuxita, da região da África, de Cush, Etiópia, então tem essas duas possibilidades. Como é que Moisés, o nosso líder, faz um negócio desse, toma uma mulher dessa, que é estrangeira, e pererê, parará, e começou a fermentar ali no meio do povo. E não obstante o negócio ter fermentado, eles começam, mas não é só Moisés que é profeta aqui, Deus usa, não é só Moisés não, né? A rebelião foi o questionamento contra a autoridade de Moisés como profeta, como homem de Deus. A mansidão de Moisés se manifestou porque ele não os interpelou. Moisés não os interpelou, não os confrontou. Moisés não os tratou de forma rude e tampouco usou da sua autoridade para castigá-los. Não. O que Moisés fez? Gente, quem sabe de todas as coisas é o Senhor. Quem pode julgar todas as coisas é o Senhor. Mas nós somos rudes, imediatistas, né? Não temos paciência para colocar diante de Deus. Às vezes leva anos para Deus mudar o caráter de uma pessoa, mas Deus muda. Deus muda. Eu fiquei vendo isso, né, na nossa própria casa, na nossa própria família. A minha sogra, Batiã, gente, não queira saber quem era Batiã sem Jesus. Ela era dura na queda. Não era brincadeira, não. Mal. Mas Jesus entrou na vida dela, né, foi transformando. Muitos conflitos, principalmente com as filhas, por causa da cultura. E Jesus demorou a recolher a minha sogra. Ele foi quebrantando a minha sogra. Ela foi definhando, depois foi ficando na cama, mais dependente. Aí as filhas tiveram que cuidar. E ela virou um passarinho, virou uma pessoa extremamente dócil, lúcida. E o Senhor usou tudo aquilo para ir curando, transformando os relacionamentos, transformando o coração dela, das filhas. Às vezes Deus leva anos para mudar uma pessoa, mas Ele vai mudar. Aí nós não temos paciência, não temos mansidão, não temos essa paciência de Moisés, né? Moisés, gente, não falou absolutamente nada. A única hora que ela abriu a boca foi para interceder pela Miriam. Por isso que o texto diz o que a respeito de Moisés. Era o varão Moisés muito manso.
mais manso entre os homens de toda a terra. Você já leu a história de Moisés? Ele era frouxo? Nem um pouquinho. Matou o egípcio. Abriu o mar vermelho. Conduziu um povo rebelde. Não tinha nada de frouxo. Era um homem, óbvio, pela graça de Deus, mas muito acima da média. Lembro do irmão Benedetti, não é? Citando nos momentos de liderança, ele falando que Moisés era uma referência de liderança do mundo corporativo. Mas ele era manso pelo caráter, pelo coração, pela paciência, pela mansidão, pela confiança em Deus, por esperar o tempo de Deus, a hora de Deus e a ação de Deus. Isso é mansidão. É mansidão de coração. Vamos a mais um exemplo sobre mansidão? Agora em Mateus, capítulo 11. Evangelho de Mateus, capítulo 11. Mateus 11. A partir do versículo 28. Evangelho de Mateus, capítulo 11. A partir do versículo 28. Se nós aprendemos com Moisés, né? Agora vamos aprender com esse aqui. Acharam? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Por quê? Sou manso e humilde de coração. Quem está falando? Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Vamos lá. É um convite que Jesus está fazendo, não é verdade? Qual o convite? Que convite que Jesus está fazendo? Vamos. Vinde a mim, quem? Todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso, humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. A pessoa que reflete esse caráter de Jesus, de mansidão, ele é tão acolhedor quanto Jesus. Quem busca em Jesus, no Espírito Santo, desenvolver esse caráter, né, de Jesus, de mansidão, acolhe, cura e traz alívio. Vocês já perceberam, aqui presta atenção, vocês já perceberam que tem pessoas que nós nos aproximamos delas e saímos exaustos. Saímos assim, mais do que cansados, mais do que exaustos. Já perceberam isso? Mas já perceberam também que tem pessoas que nós nos aproximamos delas e ali um pouco de tempo na presença delas, nós somos aliviados? Parece que os fardos, né, são aliviados, há um refrigério na alma. É disso que Jesus está falando. A mansidão, esse caráter manso, ele traz descanso para a alma, ele acolhe, alivia o cansado e o sobrecarregado e descansa a nossa alma. Jesus é o homem que Deus gostaria que cada um de nós fôssemos.
Jesus é o maior exemplo que temos de empatia e de acolhimento. As perseguições, o ódio, as maledicências que ele sofreu não lhe endureceram o coração. Pelo contrário, Jesus era meigo e acolhedor. Não esmagava a cana quebrada e nem apagava o pavio que apenas fumegava. Amém? Vamos orar? Curva a sua cabeça. Todos de cabeça curvada nesse momento. Faça ou permita que o Espírito Santo vasculhe aí o seu coração. Avalie o seu coração aí a partir da presença de Deus e da palavra de Deus. Toma a palavra de Deus nesse momento como uma referência aí para a sua vida. Vamos orar. Senhor, como nós precisamos ouvir ao Senhor nesses dias. As correntes da cultura, as correntes dos valores do tempo presente, querem nos tornar autossuficientes, cheios de razão, cheios de indignação, e ficamos contrariados, indignados, revoltados. E o Senhor está dizendo: bem-aventurados os mansos. Essa mansidão é um coração rendido ao Senhor. É um coração que sabe lidar com os conflitos, com as críticas, sabe perdoar, sabe acolher, sabe ligar a cana quebrada. Nos ajude, Senhor. Nos ajude. O Senhor é o nosso modelo, o Senhor é a nossa referência. Tudo que nós queremos é ser como o Senhor. Ajuda, Senhor, o teu povo. Dá-nos um coração humilde. Dá-nos o teu consolo quando choramos. E dá-nos um coração manso. Faz-nos pacificadores. Torna-nos famintos da justiça, da verdade e da equidade. Sê conosco, Senhor. É a nossa súplica em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém.